Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, advogado e também jornalista. A minha missão é trazer boa informação para você. E conto com a sua participação. Comente, curta, compartilhe e sugira temas para a gente trazer nossos convidados aqui no nosso programa. Hoje eu recebo o advogado Clevelando Santos, ele que é coordenador do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte, o CREMERNE. Clevelando, muito obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo aqui no programa. Satisfação enorme participar desse episódio, confesso que estava em falta com você, né, mas graças a Deus deu certo, e aqui o objetivo é levar informação para a sociedade, né, que seja necessário para o dia a dia da população do nosso estado. Com certeza. Clevelando, o Conselho Regional de Medicina, muitas vezes as pessoas têm uma imagem de que ele serve apenas à medicina, serve apenas aos médicos, mas, em verdade, vocês vão conhecer um trabalho muito bacana desenvolvido pelo CREMERNE com relação à defesa da saúde para a nossa população. Queria que você trouxesse aí um case de sucesso que muita gente não sabe, mas preparou o estado do Rio Grande do Norte para aquele enfrentamento da Covid. Exatamente. Essa leitura, Marcelo, eu digo sempre o seguinte: a missão do Conselho não é defender o médico, é defender a medicina. Porque eu defendo a medicina, eu defendo a sociedade e os bons médicos que prestam a medicina de forma correta, né? Exercem a medicina de forma correta. O Conselho, para mim, tem dois momentos. Um antes de começar a ajuizar ações civis públicas, que começou em 2012, e um depois. A partir de 2012, o Conselho passou a ser protagonista na defesa da sociedade. E essa ação que você mencionou, ela é o maior case de sucesso de direito de saúde pública coletivo do Brasil. Quem diz isso não sou eu, né? Isso é o reconhecimento, inclusive por pós-CNJ, onde a gente vê que o trabalho que vem sendo feito desde 2012, e você disse na pandemia, qual é o objetivo dessa ação? Era aumentar o número de leitos do UTI, porque o CREMERNE, em diversas fiscalizações, vinha entendendo que existia déficit de leite, de acordo com a população e com o que existia. Então a gente entrou com essa ação. Isso em 2012. Quem nem pensava todos aqueles momentos que iriam ser vividos. Exatamente. Anos depois, né? Eu imagino assim que a quantidade de mortes evitáveis que aconteceram em virtude do leite, porque na pandemia da Covid, todo mundo sabe que o principal instrumento que tinha de tentar salvar vidas era o leite de UTI, né? E até então ninguém sabia cuidar, uma coisa tudo nova. E o Conselho de 2012 entrou com essa ação e a partir fez um acordo com o Estado de que teria que ter a abertura de mais 200 leitos no nosso estado. Tramitou o processo, em 2017 não houve o cumprimento por parte do Estado, nós tivemos que fazer a execução do acordo. Então, em 2017 começou a ter diversas mediações ou audiências de conciliações perante a Justiça Federal, onde o autor é o CREMERNE, o réu o Estado, e nós tivemos a sorte, eu digo sempre, no ambiente da Justiça Federal, porque nós somos a autarquia federal e a tramitação dos processos nossos ocorre por competência legal na Justiça Federal, a sorte de pegar uma magistrada vocacionada em resolver o problema, que foi a doutora Gisele Leite, que até hoje esse processo está tramitando, né, que é o acompanhamento. Ela que é hoje a coordenadora do SEJUSC, né, e é juíza substituta da 4ª Vara Federal. Ela conseguiu fazer algo que eu digo, porque é um case de sucesso. Ela criou um verdadeiro grupo de trabalho, Marcelo, onde não existe autor e réu. Para você ter ideia, ontem teve a audiência de leite de UTI, que foi a 71ª. 71 audiências já ocorreram neste processo. Ou seja, um processo de 2012. Hoje, 2020, permanece ainda por quê? E não com caráter tão de litígio, de briga, mas, como você falou, de entendimento com a participação de vários atores. As audiências ocorrem sempre, as decisões, de forma consensualizada. Para você ter ideia, em 13 anos, 2012 para cá, 13 anos de tramitação do processo, não ocorreu um recurso por parte do Estado. Significa dizer que é uma construção. Então hoje existe um verdadeiro grupo de trabalho, que nós costumamos chamar, que é Poder Judiciário, CREMERNE como autor da ação, os órgãos fiscalizadores como Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública, as audiências, todos estão participando. Então, a visão que se tem é visão muito ampla, né? Porque tem a visão do Conselho, que quer defender ali a sociedade e, por consequência, a classe médica. Eu tenho o Ministério Público Estadual, que tem que defender também a sociedade. Ministério Público Federal, porque tramita na Justiça Federal. E a Defensoria Pública está ali na ponta também,
nas ações individuais, ajuizando ações para haver também benefícios para a sociedade. Então, um grande ponto que eu chamo a atenção é que nós passamos a litigar em demandas coletivas e não individual. Então, essa amplitude do acesso à população traz resultados fantásticos. Essa ação, para você ter ideia, já conseguimos abrir 180 leitos de UTI no nosso estado. Existem, acho que, 2 estados com relação à saúde, um antes dessa ação e um depois. Segundo, durante um momento do processo, em 2017, se chegou à conclusão que não tinha como esperar o Estado abrir os leitos, diante da dificuldade orçamentária, estrutural, as políticas públicas também, cada gestão tem uma política diferente. Chegou o momento, não, temos que fazer algo. Então, desde 2007, foram contratados leitos privados para suprir também essa demanda. Então, nós temos hoje 10 leitos de UTI privado desde o processo no Hospital Rio Grande, 10 leitos no Hospital Memorial, ou seja, são 20 leitos privados em Natal para dar suporte, né, a essa assistência, e temos 10 leitos em Mossoró no Hospital Wilson Rosário. Então, tem 30 leitos que estão tutelados nesta ação, onde faz com que a população diminua a fila, né? Porque existe uma fila, né? No mundo ideal, a gente também trabalha muito nos processos. Existe o mundo ideal, né? Que é que tudo funcione. Não era, se fosse o ideal, não era nem para ter judicialização, né? Porque a Constituição diz o quê? O direito à saúde é um direito de todos. Universal. Então, por lá, não era para ter. Dever do Estado. E a gente sabe que esse problema do Estado é crônico. Eu tenho 47 anos de idade, eu sempre escutei nos jornais, naquela época na televisão, né? Hoje em dia o rádio tem uma amplitude, tem o podcast, como também informação relevante, sempre teve fila no Alfredo Gurgel, sempre tinha maca no corredor, né? Então não é de hoje, é de muito antes. E a gente fez com que esse processo trouxesse uma leitura diferente para o judiciário, né? Porque o judiciário tem que também entender que quando não se resolve pela via administrativa, como a gente antigamente, como é que fazia? O conselho fiscalizava o Alfredo Gurgel, emitia um relatório, mandava para o Estado e ficava por isso mesmo, né? Não tinha como resolver. A efetividade daquela fiscalização. E qual era o grande desafio da nossa diretoria, né, que sempre foi muito enérgica nesse ponto? A gente tem que ter efetividade. Não adianta a gente fiscalizar, levar o problema e não ter solução. Como nós vamos fazer para resolver? Foi quando surgiu a necessidade, nós vamos ajuizar ações civis públicas, porque o Conselho tem competência e legitimidade para ajuizar a ação civil pública. Então nós fizemos justamente o quê? Viramos a chave. Temos hoje mais de 180 leitos, né, como eu disse, já abertos. No novo acordo que fez durante esse processo, tivemos 2 acordos, o primeiro 200 leitos, depois fizemos um reajuste, hoje para ficar em torno de 215. Aí você pode perguntar, é o suficiente? Não. Mas é o possível. A gente trabalha muito o ideal versus o que é possível. Então, dentro do que é possível, entre trazer para a população e para a sociedade alguma assistência a mais, diminuir a fila, porque nosso estado ainda tem fila de UTI. Existe o Regula RN, que é acessível a todo mundo, qualquer pessoa, né? É público. Você entra lá, você vai ver agora quantas pessoas estão aguardando o leito de UTI. Aí você vai dizer, não, mas essa ação não era para evitar a fila? Inicialmente, sim. Nós chegamos a ter 300 pessoas aguardando um leito de UTI. Na pandemia, ainda maior, né? E a gente chegou hoje a ter 50 a 20. Então, ocorreu, de fato... Há uma melhora. Não é o mundo ideal. Não é o mundo ideal. Como se diz, ocorreu uma melhora. Mas o objetivo nosso, essa ação vem tramitando, e a gente tentar ainda mais abrir mais leitos. E também não só abrir, o Conselho também participa nesse processo da qualificação dos profissionais, né? Foi feito treinamento, curso para os médicos, né, com relação a como é que deve ser a atividade de uma UTI. Então não existe só aquela questão de exigir do poder público que abra. O Conselho também faz o seu papel, fazendo a sua parte em qualificar também o médico para o exercício correto da medicina. Nessa mesma linha de ação do Conselho em relação a leitos, recentemente, né, trazendo já para 2025, tivemos também uma outra mobilização no sentido de tratar do abastecimento ou do desabastecimento das 2 maiores emergências do estado, o Alfredo Gurgel aqui em Natal e o Tarcísio Maia
lá em Mossoró. Como é que está o andamento desse tema especificamente? Essa matéria é uma matéria que nós já enfrentamos em diversos momentos, né? Eu acho que nós ajuizamos 4 ações civis públicas nos últimos 10 anos, só com relação ao abastecimento do Alfredo Gurgel e Tarcísio, né? Que são os 2 maiores hospitais do nosso estado. Esse ano, mais uma vez, o problema veio à tona e assim, eu confesso que ao longo desse tempo, né? Eu estou há 14 anos lá no Conselho de Medicina, eu nunca vi, pode ter acontecido, o abastecimento do Alfredo Gurgel específico está 100%. Na verdade, sempre se trabalha com o mínimo, com o que é real, né? Com o que é possível. E esse ano chegou um agravamento que estava faltando o básico. Então, não é só os médicos que reclamam, né? É todos os profissionais de saúde. Você imagine um cidadão chega para ser atendido na urgência, hospitais de urgência, né? Que necessita de atendimento rápido, sério. A vida ali em risco. E você não tem um insumo básico. Como é que fica o médico durante uma situação dessa, você sabendo que está pronto para intervir, preparado, qualificado, e não tem insumos básicos, medicação? Aí você tem que pedir para a pessoa que chega ali já, na maioria das vezes, sem condições financeiras, a família em situação de dificuldade, você pede pedir para um familiar comprar um medicamento? Não se pode, né, conceber. Então nós ajuizamos, e aí nós evoluímos, Marcelo, e entendeu que nós sempre no início, como eu falei em 2012, começamos a ajuizar ações civis públicas. Com a experiência, com a tramitação do processo, por entender que geralmente os processos são consensuais, que tem um grupo de trabalho, nós passamos a ajuizar uma reclamação pré-processual, que é um instrumento jurídico previsto já de muito tempo para o leigo, né, que está nos assistindo, entender que é uma preparação para uma ação que poderá ser depois uma ação civil pública. Mas eu trago o problema dos fatos e quero uma solução. E neste ambiente de conciliação e de mediação, o SEJUSC, que é o Centro de Conciliação da Justiça Federal, chama todo mundo para a mesa a gente tentar uma solução consensual. Se não sair de fato o consenso, aí você pode de fato posteriormente ajuizar a ação civil, porque nós fizemos isso esse ano com a RPP dos medicamentos do insumo do Valfredo e Tarcísio. E tivemos isso. Por quê? Ocorreram 2 audiências, e nessas 2 audiências, de um intervalo de um para outro de 1 mês, o Estado conseguiu fazer a compra por dispensa e licitação, da celeridade, que a gente sabe que existe um processo burocrático inerente ao serviço público, né, que tem que obedecer às regras da lei de licitações, e conseguiu melhorar, não voltando ao que era ideal, que o ideal era 100% de abastecimento. Se chegou a algo que nós entendemos que era razoável, porque os antibióticos que são necessários imprescindíveis para um serviço de urgência que estavam lá presentes, e o que faltava era algo que teria como ainda contemporizar. Então nós também fizemos essa atuação. E não menos importante, que eu falei só da ação civil pública de leitos de UTI, nós temos outros tipos de ações civis públicas que trouxeram também muito benefício para a população, como está hoje a vascular, né? Para quem vascular não entende muito o termo, é o pé diabético. Aí nós temos uma ação civil pública, onde tinha um problema quando teve o fechamento do Hospital Rui Pereira, né? Acho que todos conhecem aqui o hospital. Isso. E nós atuamos com a ação civil pública naquela época, por exemplo, peraí, vai fechar, mas os pacientes vão para onde? Então nós entramos com essa ação, foi feita também uma composição inicial de fazer até aquele hospital da polícia, né, suprir também algumas demandas, e hoje também o privado foi contratado também para prestar serviço vascular, né, tanto em Natal como em Mossoró, Wilson Rosado lá em Mossoró, e aqui tem o Rio Grande também prestando serviço, porque quando você pode questionar, mas por que o serviço privado, né, se o público tem a obrigação de... Porque é o famoso reconhecimento da sua eficiência administrativa. O Estado hoje não tem condições de suprir sozinho a saúde pública da população. E eu não falo só do Rio Grande do Norte, não. Eu não tenho discussão política, não tenho partido político, é a realidade. Não é só do Rio Grande do Norte. É do Brasil, né? O Brasil, a saúde pública não é eficiente. Isso é fato público e notório. E aqui, quando não é eficiente, a gente vai trazer o quê? Vai deixar a pessoa com o pé diabético ser amputado, o pé, perder um pé, morrer, porque não tem uma assistência adequada, que as complicações da diabetes, principalmente, leva você ao óbito, leva você a perder um membro. Então, é uma coisa que realmente traz prejuízo para a população. Então, nós ajuizamos essa ação, também dentro do caos que existia, não só pelo fechamento, mas também com filas. Existe também a fila da Regula RN dos pacientes também vasculares, e vem sendo feito o trabalho também de qualificação dos profissionais.
de como de fato atender ali na base o paciente que está com problema vascular, e a gente também vem tendo avanços. Não, repito, o ideal, mas o que é possível, também com mediações. Nós tivemos já, salvo engano, 35 mediações. São 2 processos que tramita quase que mensalmente, né, com a audiência, se é da leite de UTI e da vascular, que também eu acho que tem trazido muitos benefícios para a população. Lá em Mossoró, não sei se você é de Mossoró. Não, sou do Recife, passei 11 anos morando na Pronto. querida Mossoró, né? Acompanhei algumas situações lá. Temos também um case de sucesso lá na maternidade Almeida Castro. A maternidade foi uma situação muito crítica, né? Iria fechar. De todo o Oeste, né? Não apenas Hoje Mossoró. é a maior maternidade do Rio Grande do Norte, em número de partos realizados por mês. A gente lá foi atuar e também há um bom tempo, acho que 10 anos atrás, que ia fechar. Nós ajuizamos uma ação também pedindo a intervenção judicial. Então, esse processo até hoje está sob intervenção judicial. O ano passado finalizou a intervenção judicial do nosso processo como autor, né? Então existe uma junta que administra a maternidade Almeida Castro e existem 2 maternidades. Uma antes da intervenção judicial e uma depois. Hoje, ela ia fechar, a gente tem vídeos, tem até um documentário que eu posso compartilhar com você. Nós temos Perfeito. 2 documentários, se pudesse até disponibilizar aí para a população. Nós temos um documentário que dá o resumo do leite de UTI e temos agora um documentário da demanda vascular e também da Almeida Castro. Temos 3 documentários que retrata bem, é um documentário curto para você entender. Então, na Almeida Castro, chegou a estar para fechar, as condições péssimas, hoje atende a não só os pacientes que vão através do SUS, né, com convênios com prefeitura, o Estado, como também plano de saúde. É outra realidade. Eu cheguei em Mossoró em 2010. A questão da intervenção acho que já estava acontecendo. Eu acho depois. que foi já tinha um problema. Eu acho que foi mais ou menos por aí, 2012, 2013 também por aí. E hoje essa intervenção terminou lá, mas está através da Justiça do Trabalho. Porque existe uma transferência do Ministério Público do Trabalho e também continua. Então continua sendo ainda fiscalizado, né, pelo Poder Judiciário. Então essas ações realmente eu acho que trazem impacto direto e, como eu disse no início, para quem está nos assistindo entender a função de fato do Conselho, né? Que não é defender, que em tese você acha que uma entidade de classe, né, não vai defender o médico. O próprio umbigo, né? Isso. Mas a nossa missão, pelo menos ao longo de toda essa existência do Conselho, principalmente após 2012, que nós viramos a chave, tem sido o foco direcionado exclusivamente também à sociedade, por entender, né, que é a missão principal do Conselho. Primeiro, ver um todo do ambiente coletivo, mas para depois pensar nas questões individuais. Tem a questão também dos profissionais da saúde, né? Especificamente médicos, né? Conselho de Medicina. Como o Conselho tem acompanhado essas situações dos profissionais aqui em Natal, em outras regiões aqui do estado, que trabalham de forma cooperada. Essas cooperativas acabam sendo contratadas pelo poder público para justamente suprir a ausência de profissionais de determinadas áreas, e a gente vê ali sempre nos meios de comunicação, às vezes profissionais que paralisam atividades por falta de pagamento, enfim, o profissional também está ali na linha de frente, precisa receber o seu trabalho, mas acaba sendo prejudicado por essas situações de falta de recursos. Como é que o Conselho acompanha? É a questão da pejotização, né? É uma triste realidade que não é só aqui, é no Brasil. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina vem tratando nesse tema, porque eu acho que hoje não se tem como mais não terceirizar, né? Até porque existem entendimentos de legal, né, por lei, o próprio Supremo Tribunal Federal com relação à pejotização. Agora até está suspenso, né, pelo ministro Gilmar Mendes, a questão da competência. Mas essa pejotização, que é justamente a contratação através de pessoas jurídicas, né, de cooperativas, é uma realidade que, principalmente no nosso estado, botando aqui o olhar para o nosso estado. O nosso estado está no limite prudencial. Ou seja, de gastos com o pessoal. Ele não pode fazer concurso público. E como é que eu vou fazer para dar assistência à população, né? E não é só médico, aqui é a área de saúde como um todo, para fazer a contratação. Como é que eu vou fazer? Acontece hoje, não de hoje, de muito tempo, através de cooperativas. E antigamente só tinha uma, né? Mas é aquela questão da lei do mercado, né? Da lei da liberdade econômica. Hoje existem diversas cooperativas. De áreas específicas. De áreas específicas da medicina. E existe uma concorrência, né? Uma concorrência que ela é natural, né? É a lei da oferta e da procura.
E os serviços hoje de saúde, principalmente o serviço médico, tem licitação com várias empresas de fora concorrendo. E, naturalmente, quando eu tenho muita empresa e a mão de obra, na verdade, ela é uma só, e numa licitação tem várias empresas concorrendo, vai começar a terminar diminuindo os serviços, os honorários médicos, né? Mas o grande problema do nosso Estado hoje, eu vejo que não é a base da terceirização. Eu acho que o Conselho hoje não tem muito o que fazer, né? De dizer que não é contra ou a favor. O ponto não é esse. É porque, na verdade, os entes públicos, seja município ou Estado, eles estão se ancorando na lei de licitações, que prevê que até 90 dias não pode acontecer a rescisão do contrato, para não pagar os médicos. Aí tem médico que passa 3 meses sem receber. O Estado aqui tem situações que nós temos conhecimento, que chega a 6 meses de atraso. Que absurdo. Isso viola a dignidade da pessoa humana. Imagina que um de nós passar 6 meses sem receber um salário. Como é que eu vou trabalhar, Marcelo? Como é que eu vou sair de casa com a cabeça devendo, colégio atrasado, plano de saúde, seja o que for? Aí, não, porque médico ganha bem. Não é assim, não é a realidade, não é essa. Médico, logicamente, que tem uma remuneração acima de várias categorias, né? Mas não significa dizer que não é para receber. Todo mundo tem que trabalhar e receber. Então, nós temos situações que chegam ao conselho e problemas de afastamento, problemas psicológicos de médico. Porque médico também adoece. Muito trabalho. Aí você tem que obrigatoriamente, quando você não recebe de um vínculo, você tem que ter outro vínculo. A pessoa não vai morrer de fome, né? Ninguém vai deixar de sustentar a sua família. Então eu passo a ter vários vínculos, aí vem sobrecarga, aí vem o estresse, aí vem o burnout, vem o afastamento e o adoecimento. Então nós vivemos hoje, eu acho que é um problema que o Estado tem que enfrentar. Eu digo Estado, quando digo Estado, também incluo o município, como poder, todo o né? poder, né, os municípios, de entender que o fato de ter uma cláusula num contrato que diz que até 90 dias eu posso não rescindir, não significa que eu não posso pagar. Eu posso pagar. Então tem que se equilibrar financeiramente. A gente escuta muitas conversas, não que o Estado está quebrado, está um momento complicado, mas quem vai sentar na cadeira tem a obrigação de tentar se reinventar e reestruturar. Eu acho que se não pode de fato pagar, então não contrate. Então é inadmissível e a gente tem feito um trabalho muito importante com o Sindicato dos Médicos, né? O Sindicato dos Médicos e o Conselho de Medicina são parceiros, que até quem tem de fato, né, a legitimidade até maior para discutir essas questões é o sindicato. Mas nós ajuizamos também o ano passado, como a gente sempre tenta inovar. O Conselho tem feito muitas inovações e também no âmbito das ações. Nós ajuizamos uma reclamação pré-processual ano passado com relação aos honorários, que existiam 2 cooperativas médicas, uma em Natal e em Mossoró, com esse problema de 6, 7 meses sem receber. Nós ajuizamos, as cooperativas naturalmente participaram do ato da audiência, o sindicato, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e fizemos um acordo. Pagou, foi feito o acordo ano passado do parcelamento efetivamente judicial e deixou de pagar o mês. Então voltou hoje a também ter isso. E os médicos, a classe médica passando por essa dificuldade, que eu não vejo, infelizmente, solução a curto prazo, né? Eu acho pelo contrário. Eu acho que a tendência é cada vez mais ter mais empresas prestando serviços. Algumas a gente sabe que tem um poder econômico maior, porque eu acho que independentemente também, e você fazer parte da cooperativa, teria que ter ali, pelo menos para suprir aquela necessidade básica que a gente chama, né? Como se fosse um capital de giro para o médico receber o seu pagamento. E agora também outro ponto a ser enfrentado, que o CFM vem nessa luta, que a gente vê que o aumento da quantidade de escolas médicas no Brasil também. Se de um lado já está difícil, né, quem já está no mercado. Para quem já está no mercado, com aumento. Então o CFM lutou muito, mas agora a única solução é de se ter o exame de proficiência para você exercer a medicina, como nós temos na UAB de muito tempo. Que é uma solução definitiva? Não, mas é uma forma também de você qualificar mais quem está saindo, que a partir do momento que eu aumento o número de cursos, o número de vagas, tem que ter também a preocupação com a qualidade do ensino, né? Eu me lembro bem que o direito, né, aconteceu isso ano passado, acho que pelo menos eu tenho 23 anos formados, eu acho que pelo menos uns 15 anos atrás aconteceu essa mesma movimentação e o resultado está aí, né? A gente vê muito advogado fora do mercado de trabalho, desempregado, muito advogado mal remunerado, muito advogado que já mudou de profissão,
E a realidade chegou até advogado hoje fazendo Uber aqui em Natal. Então a gente tem que ter realmente o que a advocacia não conseguiu lá atrás, que a medicina consiga fazer algo diferente para frente, né? Pensando não só no médico, né, que passa ali 6 anos Quem está lá na formando, ponta, né, que é a mas também população. a população que vai ser atendida pelo médico, ele tem que estar preparado, porque se o médico erra, Marcelo, pode causar um dano de a morte, né, da pessoa. O advogado, geralmente, se poder errar, ele poderá causar um dano, Tem um prejuízo financeiro, né? Algo é diferente. Então, por isso que eu reconheço a importância do médico e que a população também tem que reconhecer. Porque não é fácil você trabalhar em condições não só ideais, né? Você chegar para um plantão, ali você prepara, toda a preparação de especialização, de técnico que você aprende ao longo do dia, e você não ter condições de prestar o serviço àquela população que está ali, aquele ser humano, porque não tem condições básicas. Então deve ser uma frustração muito grande. Clevelando Santos, coordenador do Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio Grande do Norte, agradecer a sua participação, a sua presença, boas informações, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço, Marcelo, confesso que gostei muito, é um ambiente leve, né, onde a gente fica tranquilo de expressar nossas opiniões, e pode contar conosco, né? Sempre que precisar eu estarei à disposição a trazer aqui informações importantes, que eu acho que o grande objetivo é esse, levar informação qualificada para que quem está nos assistindo saiba realmente qual é o papel, né, seja como nós estamos falando do Conselho Regional de Medicina, né, uma autarquia federal que defende a população, né, que é importante, é isso, seja também para os próprios médicos que estão assistindo, né, e os operadores de direito, para saber do nosso trabalho e também tentar nos ajudar, porque o Conselho tem que ser parceiro efetivamente da sociedade e nós temos que ter transparência nas nossas ações. Então, participando aqui, eu tenho certeza que nós estamos levando a informação transparente para quem precisa. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a vocês também que nos acompanham, como a gente sempre diz, programa, podcast Direito e Justiça, é assim, trazer informação de qualidade para vocês e participem, curtam, compartilhem aí com os amigos, com a família e tragam também sugestões de temas para a gente debater no nosso programa. Até o próximo programa.